Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti, 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 Namastê. Dando continuidade à nossa classe de ontem, nossa aula de ontem, né? Nós vimos todas aquelas sadhanas de sacrifício, de oferecer, né? De servir o Senhor, né? E, ao mesmo tempo, as disciplinas são disciplinas espirituais, nas quais nós oferecemos fundamentalmente o ego, né? No nível mais superior, mais elevado. Mas, em seus estágios graduais, a gente vai oferecendo, né, os nossos apegos, né, através dos órgãos sensoriais. Então, nós controlamos os órgãos sensoriais. Quando a gente controla, faz um esforço para controlar os órgãos sensoriais, a gente está sacrificando aqueles prazeres sensoriais através da disciplina de controle. Então, a vida inteira, né, esse processo inteiro espiritual é um processo de renúncia, né? Renúncia dos prazeres, renúncia de diversos aspectos, né, da nossa experiência no samsara, e requer sempre um sacrifício, né? Então, o conceito, né, do yajna, né? Yajna. Então, ofereça tudo ao Senhor e, por fim, ofereça o seu ego, aquele que se sente, né, uma entidade independente e separada, né? Este é o oferecimento, né? Como é que tem uma outra palavra? Oblamação, né? Esqueci o português. Oblação. Oblation, né? A oblação mais superior, né? Isto se chama Atma Nivedana Bhakti. Então, se você perguntar a este Bhakta superior o que ele está lhe oferecendo, ele dirá: eu não estou oferecendo nada, porque se eu mesmo, né, já me resolvi, eu já me realizei em Ishvara, em Brahman, como Ishvara Brahman, o que eu posso oferecer a ele? Eu já me ofereci, eu me joguei no fogo, né, desta consciência superior. Então, este é o Bhakta mais elevado, é o nono Bhakti, aquele mais elevado, o Atma Bhakta, Nivedanam Bhakta. E este Bhakta, este nível de entrega, de sacrifício, né, de doação, só é possível através do Jnana. Ok. Portanto, Krishna diz: o Jivatma e o Paramatma, este é o primeiro yajna sobre o qual ele falou. O Jivatma deve ser oferecido ao Paramatma. Nós conhecemos muito bem este mantra upanishadico, né? Jivatma é Paramatma. Jivatma, Paramatma, Aikya, a mesma coisa. Então, o Jivatma, ele precisa ser sacrificado no altar de Paramatma. Ele precisa se resolver em Paramatma. Ele precisa dissolver essa crença limitante de que ele é separado de Paramatma, esta crença de que ele é limitado, insuficiente, né? Inadequado do ponto de vista psicológico, né? Então, todas essas crenças limitantes, elas precisam ser sacrificadas até que o conceito do Jivatma como uma entidade separada de Paramatma, ela foi dissolvida no sentido, mas não que o complexo corpo-mente tenha sido dissolvido, né? O mesmo se diz a respeito do ouro, né? Quando a gente diz que este é um anel de ouro, né? Este é um anel de ouro. Se nós o resolvermos em ouro, né? O que acontece com o anel? O anel desaparece? Não, absolutamente não, né? O anel permanece como anel porque é uma outra ordem de realidade, é uma outra ordem
determinada pelo nome e uma forma da substância essencial de todos os ornamentos de ouro. Não qual é a substância, a natureza essencial de todos os ornamentos de ouro, é o ouro, né? Mas saber disso não cancela os namarupas, os nomes e formas de ouro, né? Então, do mesmo modo, o Jiva Atma, ele se resolve, ele se realiza em Paramatma, muito embora em Mitya, nós precisamos compreender o que é Mitya. A Mitya é uma sobreposição de namarupas. Existe somente a consciência, mas Maya tem o poder de criar uma infinitas configurações de nomes e formas, que são os objetos observados pelo objeto Jiva, que é um objeto, mas ainda assim é a consciência, né? Depende do nível de sua própria identificação, né? Então, esses objetos, eles são nomes e formas. Quando a gente olha para uma formiga, a gente diz, isso é uma formiga. A gente jamais diz, isso é um rato, né? Porque a gente tem o conhecimento de que este nome e forma, né, é um nome e forma, né, referente, né, como um consenso social, cultural, é uma formiga, né? Então, esta formiga e este rato, fundamentalmente, ambos são jivas, né? A gente pode resolvê-los em jivas, em sua natureza jiva-atma, jiva-hud, né? Mas, fundamentalmente, esses jivas também são Brahman, né? Então, tudo se resolve na essência, né? Na natureza mais essencial de tudo isso. Mas isso, ainda assim, não cancela a diversidade de namarupas, diversidade de configurações que Ishvara prende esses elementos, né? Essas energias, né? Desenvolve elementos, grossifica os elementos, aí projeta-os, aí aparece para nós, dentro desta ordem que parece real, porque a gente experimenta uma certa tangencibilidade, né? Materialidade, né? Mas ainda assim são projeções aparentes, né? Então, essas projeções nada mais é do que uma criação em conjunto do Jiva com o Ishvara, né? Porque o Jiva atribui valor a essas projeções aparentes, né? Então, o Jiva, ele vai fazer o que também? Vai denominar estas configurações. É o Jiva que dá nome aos bois. Não é assim, Marcelo? É o Jiva que dá nome aos bois. Então, os nomes e as formas, Ishvara produz uma forma, uma configuração. E aí o Jiva começa a experimentar aquele objeto, aí começa a compreender que existem algumas propriedades e qualidades e funções e utilizações, né? E aí ele vai desenvolver um nível de valor ou desvalor a respeito daquele objeto. Ah, não chega perto não, porque aquela ali é uma fruta venenosa, né? Por exemplo, é tóxica, né? Então, o Jiva, ele vai dando nomes que definem os atributos destas infinitas configurações que são simplesmente os elementos, né, formados diferentemente, do mesmo modo que o ser humano ele forma diversos formatos de ouro, né? Diversos ornamentos de ouro. Então, é esta projeção de Namarupa. As formas são projetadas por Maheshwara, os nomes e as propriedades são projetadas pelo Jiva Atma, é por isso que esta criação é uma criação em conjunto, Jiva e Ishvara. Por isso que, fundamentalmente, o Jiva é co-criador, mas não no sentido que ele tem controle, né? É porque ele joga no campo, né, as suas interpretações, os seus valores a respeito dessas configurações de namarupas, que fundamentalmente são sem nenhum valor intrínseco. O valor é projetado pelo Jiva Atma. Quem é que gosta de gelato de pistácio? Tá? O Marcelo gosta, mas tem pessoa que vai dizer, não, eu odeio, porque tem um salgadinho dentro. Então, cada um de nós irá formar este campo, né? Esta carga, né, de vasanas que é jogada no campo e Ishvara vai estar ali sempre produzindo gelato para todos os gostos, né?
Então, todos esses yajanas estão à disposição, e aqui o Swami ele faz uma nota dizendo que não todos podem praticar o yana yajana, né? Que é a entrega do ego, a entrega do sentimento de eu sou o fazedor, o executor e o experienciador, eu sou essa entidade mortal, limitada, temporal e sempre em mudança, a identificação com aquele aspecto da minha experiência humana que está sempre se modificando e sempre experimentando limitação. Esta ignorância, ela precisa ser entregue, ela precisa ser sacrificada, né? Então, esta disciplina de entregar o ego, né, de simplesmente sacrificar o ego, é algo que é difícil para a maioria das pessoas. A renúncia do ego é muito difícil, porque requer muitas qualificações, né? Então, é muito mais fácil a gente renunciar coisas físicas materiais, começar renunciando, né, a riqueza física, né, o apego a uma pessoa, o apego à casa, né? Então, você vira um sannyasi, você renunciou ao apego às suas, como se diz, propriedades, né, e riquezas, você doou tudo. Então, isso é um nível de renúncia. Agora, no final das contas, renunciar, né, a sua própria senso de existência como a entidade limitada que experimenta, que se sente o fazedor e o experimentador dos resultados, isso requer muitas qualificações muito bem desenvolvidas, né? E aqui, pela segunda passagem, o Swami está dizendo que o yana yajana, o yajana é uma forma de disciplina. Em outras palavras, ele está falando assim, o yana yoga, que irá, né, e aqui essa disciplina é uma disciplina de entrega, de renúncia ou de sacrifício de alguma coisa, que vai ser consumida no fogo desta sabedoria védica, né? Então, é o yana yoga. O yana yoga, a gente sabe que não é para a maioria das pessoas. As pessoas, em geral, não conseguem praticar o yana yoga. Por quê? Porque requer muitas qualificações, requer muita maturidade. Esta maturidade é chamada de sadhana katustaya sampati, né? Ela se expressa nas quatro qualificações vedânticas, né? Cabe lembrar que nenhum outro círculo ou filosofia espiritual apresenta qualificações necessárias para o autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Então, é muito comum as pessoas no mundo espiritual se sentirem um pouco esnobadas ou ofendidas pelo Vedanta, porque Vedanta diz, não, você precisa ser qualificado, né? Então, eu costumo dizer que o Vedanta nos diz que para obtermos o autoconhecimento e a libertação do samsara, nós precisamos de muitas qualificações, desenvolvimento de diversas qualificações, né? Mas isso não significa dizer que você não possa se beneficiar dessa sadhana chamada Yana Yoga dos Upanishads, né? Porque mesmo que ela não produza o autoconhecimento e moksha nesta vida, ela é altamente purificadora. Então, mesmo que nesta vida esses ensinamentos do Yana Yoga dos Upanishads não me ajudem, né, a alcançar essa compreensão final firme, né, e me libertar dos apegos, inclusive da minha identidade como corpo-mente, né? Ainda assim, ela me deu um empurrão, por quê? Para frente, por quê? Porque é o maior purificador que existe. Por que é o maior purificador que existe? Porque a gente está lá abordando a causa fundamental da identificação do ego, né? Que é a crença que realidade é dualidade, os objetos são reais, eles servem o propósito de me completar, eu sou a construção corpo-mente, eu sou limitado, isso e aquilo, e o propósito da vida é consumir objetos de desejos, porque assim talvez um dia eu me sinta completo.
E o Vedanta vai ficar martelando, você já é completo, você já é inteiro, você é absolutamente adequado, cheio, né? Você é a consciência, você não é intelecto, você não é a mente, o centro emocional, você não é nada dos 3 corpos, você é nada desses 5 coxas, né? As 5 bainhas, você é a consciência, aí de novo, apresenta outras lógicas, né? E no meio tempo vai criando uma atmosfera satívica, na medida que ela vai, né, vai clicando no intelecto humano e vai cancelando, né, ou pelo menos temporariamente cancelando aquela ignorância que nos compele a atribuir realidade à dualidade, atribuir valor aos objetos. Então, este processo vedântico, mesmo que não nos conduza imediatamente ao autoconhecimento frutificado como moksha, ele irá acelerar esse processo de purificação e de desenvolvimento das qualificações. Dentro do Vedanta, nós dizemos que existem 4 qualificações, os 4 Ds, né? O Viveka, o discrimination, o desapego, né? Que é o dispassion em inglês, vairagya em sânscrito, né? Então, discrimination, que é discriminação, dispassion, que é o desapego, né? O não apego, né? E a disciplina, e o último é um desejo intenso pelo autoconhecimento, né? Então, é gradual, eu costumo apresentar a discriminação e o não apego, né? E o desenvolvimento de uma equanimidade a respeito dos objetos, né? Como 2 asas do mesmo pássaro, né? A gente vai discriminando, né, entre realidade e não realidade, na medida que a gente estabelece que isso não é real, isso não possui a felicidade que eu estou buscando, na medida que a gente vai discriminando Satya de Mithya, Dharma de Adharma, né, a gente vai desenvolvendo mais o quê? O não apego, tá? Vai desenvolvendo a equanimidade em relação aos objetos do mundo, que produzem uma sensação de atração e repulsão em mim. A gente vai se tornando sempre mais equânime. Então, a discriminação conduz ao desapego, o desapego vai conduzir ao quê? À discriminação. Só que o desapego pode ser obtido somente através da força da disciplina, né? Ou ele pode ser obtido através da disciplina mais a compreensão de que os objetos são de valor neutro. Tudo é somente os 5 elementos. E nós atribuímos nomes e propriedades àquelas formas configuradas pelo poderoso Maya, né? Então, discriminação, nós sabemos que é uma qualidade intelectual que todo ser humano tem, né? Quase todos nós discriminamos, mas qual é a infelicidade, né? Qual é o problema do exercício desta discriminação em geral para a grande maioria dos seres humanos, principalmente aqueles mais samsaris? Como é que a gente discrimina? Quem é que pode me lembrar disso? Aqueles samsaris. É a mesma faculdade de discriminação, né? É a mesma faculdade de escolha, de discriminação, mas os samsaris, eles discriminam os objetos de acordo com os seus gostos e desgostos, quereres e não quereres. Não, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Pá. Então, é um ângulo de escolha, de exercício da discriminação que é muito pobre e que quase que invariavelmente viola os dharmas, né, universais, circunstanciais e pessoais também. Porque se a minha vida é conduzida pelos meus gostos e desgostos, fica fácil para mim violar esses princípios éticos, morais, kármicos, né, que estruturam o Dharma, né? Então, a discriminação é a mesma, o intelecto é o mesmo, essa função de discriminar, escolher é a mesma, mas dependendo da forma a qual nós utilizamos, exercitamos essa discriminação, a gente pode ser, né, classificado como um eterno samsari, preso na roda, né, de vida,
crescimento, envelhecimento, morte, renascimento, sem aprender estas lições, né, que nos conduzem a um desenvolvimento e, em seu devido momento, a libertação do samsara. Então, a discriminação mais pobre que existe é entre o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. Aí, no nível mais elevado, a gente vai compreender que existem leis e princípios cósmicos, né, que regem a experiência do Jiva Atma neste universo. E esses princípios é chamado de Dharma, né? Então, eu vou discriminar as minhas ações, as minhas interações com base as ações, né? As ações e objetivos, né, que eu faço, que eu jogo no campo, que estejam em harmonia com essas leis cósmicas universais, Dharma, e aquelas que não são em harmonia. Então, aquelas que apoiam o Dharma e aquelas que violam o Dharma. Então, o segundo nível de discriminação é a discriminação entre o Dharma e a Dharma, né? Que é o terceiro nível neste estágio de desenvolvimento do Jiva Atma, né? Ele se desenvolve através das buscas pelas seguranças, buscas pelos prazeres e entretenimentos, e depois a busca pelo melhoramento através da observação das leis do Senhor que regem o campo dármico. Então, este exercício de discriminação já é mais elevado, né? Aí, quando nós, né, estamos já neste nível de discriminação, simultaneamente, o nosso não apego já está muito elevado, porque eu já compreendi que eu não posso viver uma vida governada pelos meus desejos por prazeres e satisfações sensoriais, né? Então, eu vou desapegando dos objetos que me dão satisfações temporárias, né, sensoriais, mentais, eu vou desapegando de tudo isso porque minha discriminação está ficando mais refinada, né? E como é que ela ficou refinada? Ela ficou refinada porque eu tenho um bom intelecto no discriminativo, né? Eu tenho uma boa força de vontade para resistir àquelas tentações mais fortes, aquelas vássanas mais arraigadas, né? Eu tenho a força de vontade para abandonar a cafeína, eu tenho a discriminação para compreender que a cafeína é energia artificial e que faz mal para o complexo corpo-mente, né? E eu tenho determinadas disciplinas desenvolvidas, né? Então, a terceira qualidade é a disciplina. A disciplina irá estar ali apoiando, suportando, né, o meu vairagya. Se eu não tenho disciplina, eu não desenvolvo vairagya também. Então, a gente já pode ver que essas três disciplinas, essas três qualificações, elas são integradas, né? Eu preciso de uma certa disciplina para vencer aquelas vássanas que se tornaram vícios, né? Que se tornaram hábitos viciosos, né? Então, qual é a disciplina? As 6 disciplinas, né? A mais difícil é a da mente, mas aí existe a disciplina dos órgãos dos sentidos, a observação, né, dos meus papéis sociais, dos meus deveres, né, e etc., etc., uma paciência e uma tolerância a respeito de mim e dos outros, confiança nas escrituras, né, e foco ou concentração, que é muito frequentemente, né, obtida, né, às vezes, quando necessário, através da meditação profunda, do Vipassana, né? Então, essas disciplinas, elas permanecem lá. Então, um indivíduo que ele apresenta, né, uma certa capacidade de controle mental, controle dos órgãos de recepção e os órgãos de ação, né, as palavras, né, as ações. Então, uma pessoa é mais equilibrada. A gente consegue observar que essa pessoa é uma pessoa mais equilibrada e mais elevada espiritualmente, né? Uma pessoa genuinamente bonita, né? A gente diz, né? E ele tem paciência, tolerância, ela tem shraddha, que é fé e confiança, e é uma pessoa concentrada, com a capacidade de foco, né? Então, são todas qualidades que não servem ao propósito de desqualificar as pessoas, mas simplesmente de deixar claro para as pessoas que, se elas querem realmente o autoconhecimento e a libertação do samsara, elas precisam desenvolver essas qualificações, né?
E a última, o último D, que é o desejo intenso pelo autoconhecimento, mumukshutva, é um subproduto de tudo isso. Quando você desenvolver um bom intelecto, né? Um bom desapego emocional das coisas, você é uma pessoa disciplinada, né? Equilibrada, né? Você tem aquela força emocional, né? Para receber e na hora de agir também, né? E tudo isso por quê? Porque o meu objetivo é realmente a minha elevação espiritual, é o autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Vocês que me conhecem já do tempo já devem ter ouvido eu dizer que eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada e, né, entre essas 4 qualificações, quase que parece que aquela que se desenvolveu mais e de modo inesperado, no meu caso, né, uma década ou mais atrás, foi o desejo intenso pelo autoconhecimento, né? E o desejo intenso pelo autoconhecimento, ele facilita o desenvolvimento dos outros. Em geral, ele só ocorre quando os outros estão desenvolvidos, mas não é dito que uma pessoa não muito disciplinada, entendeu? Com um intelecto não tão discriminativo, mas ainda assim com uma boa capacidade intelectual, né? E com ainda umas vássanas criando problema para ele, né? Ou para ela, não significa dizer que esta pessoa não esteja qualificada, não significa dizer que ela não possa ser abençoada com o auto-reconhecimento, o autoconhecimento, desde que o seu desejo pelo autoconhecimento seja muito intenso, né? Muito, muito intenso, a ponto da pessoa dizer, olha, eu estou pronto a tudo, mas a única coisa que eu quero é isso, Ishvara, se quiser, leva a minha vida, leva o meu corpo físico, mas revele a minha real identidade, que eu já sei intelectualmente, mas eu quero saber diretamente, né? Então, isso só para ilustrar essas 4 qualificações. Por isso, são raras as pessoas que praticam o Jnana Yoga. Muitos praticam o Daivan Yajana, né? Poucos praticam o Jnana Yajana. Muitos praticam o Daivan Yajana. Daivan Yajana são sacrifícios que nós oferecemos às divindades. Cada indivíduo ele é mais inclinado a essas divindades ou deidades, né? Como eu digo, às vezes brincando, né? Existe somente um Criador, né? Um Deus, e esse Deus é chamado Ishvara. E Ishvara, como a totalidade de todos os fatores, também é chamado de Daivan. Ishvara, né? Como a totalidade de todas as deidades ou divindades, que eu, brincando, às vezes eu digo, são representantes de Ishvara, né? Então, Ishvara, ele tem os representantes, que é uma infinidade de deidades ou divindades, né? As quais os Jiva-Atmas se identificam, né? E aí eles oferecem os seus esforços espirituais, os seus pujas, os seus rituais, as suas saudações, né? Então, isso é mais fácil encontrar, pessoas que consigam praticar esse tipo de yajana, mas pessoas que consigam, né, chegar no nível de lidar diretamente com o Brahman, né, sem precisar de invocar nenhum ritual, nenhuma divindade, nenhum representante, nenhum intermediário entre você e a sua essência como Brahman. A sua essência como Brahman tem como intermediário número 1 Ishvara, e depois essas divindades que são projeções, né, de representações de Ishvara, dependendo dos desejos dos jivas, né? Então, todos esses yajnas ritualísticos, né, eles são importantes, sim, são ok, né? E aqui o Lord Krishna vai enumerá-los um pouco, mas eles não são comparáveis com o yajana mais superior de todos, que é o Jnana
yajna, né? A entrega a resolução do complexo corpo-mente, da minha identidade no complexo corpo-mente, a minha identidade no ego, a minha identidade nesta falsa, né? Identidade como o ego, o impostor, né? Então, isso é mais raro, né? Você encontrar pessoas que oferecem, né, o ego ao fogo deste ritual chamado Yajna, que no caso do Yana Yajna é o mais elevado, não tem o fogo físico, não tem nada disso, você simplesmente se dissolve em Brahman como Brahman, ou você se queima, né? Você se dissolve através do fogo em Brahman como Brahman, dentro da analogia destas rituais utilizando o fogo, né? E no verso 26, o Krishna Guru nos oferece alguns desses yajnas, né? Alguns oferecem os órgãos dos sentidos, como os ouvidos, oferecem ao fogo. E qual é o fogo? O controle dos sentidos, né? Outros oferecem os objetos dos sentidos, né? Como o som, ao fogo dos órgãos dos sentidos. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Eu tenho meus órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos, eles gostam de se conectar aos seus respectivos objetos de desejo do Jiva-Atma em particular, né? Eu gosto de determinados sons, eu não gosto de outros sons, né? Então, esse gosto e desgosto a respeito daquilo que eu gostaria de experimentar através da audição precisa ser entregue, precisa ser equanimizado, né? E precisa ser sacrificado de modo que eu possa permanecer livre dessas preferências arraigadas, né? Chamadas de gostos e desgostos. Então, para cada um desses 5 canais, né, dos órgãos sensoriais, a gente precisa de entregar, sacrificar, oferecer, né, esses gostos e desgostos, né, no fogo de quê? Da disciplina de controle. Nós estamos vendo lá as disciplinas, né? Então, como é que você vai queimar os seus apegos aos objetos, sejam eles de audição, de sabor, né? De audição, agora vamos permanecer aqui nos ouvidos mesmo, nos órgãos dos sentidos. Tá. Hã? Sim, os 5, né? Mas agora vamos mandar devagar, porque cada verso ele vai elaborar um pouco mais. Então, em cada um desses, a gente precisa, porque no som, na audição, parece que até que é um pouco irrelevante, né? Mas ainda assim é uma forma de apego que irá perturbar. Por que os apegos, os quereres e não quereres, gostos e desgostos arraigados são um problema? Por quê? Porque, fundamentalmente, nós não controlamos o campo que existe sob a jurisdição de Ishvara. Imagina que eu diga, não, eu só estou bem porque eu estou na roça e aqui não tem barulho nenhum, né? Aí acontece que uma construção aqui, uma construção ali, uma construção do lado, uma construção atrás, né? E aí começam esses sons, né? Qual o controle que eu tenho a respeito de todos esses sons, né, em torno da minha casa nos dias de hoje? Eu não tenho nenhum, né? Então, se eu tiver apego aos meus gostos e desgostos a respeito dos objetos sonoros, né, então eu estou preso, amarrado, e já que eu não consigo controlar, a minha mente estará perturbada. Uma mente perturbada não é uma mente purificada. Então, eu preciso disciplinar, né, esse gosto e desgosto, oferecendo este apego, né, aos ensinamentos, ao fogo da disciplina de controle desse sentido sonoro, embasado na compreensão desses ensinamentos espirituais. Compreensão de quê? Que eu não tenho controle sobre o campo, né? Não tenho controle, ninguém tem controle, né? Portanto, é inútil eu permanecer perturbado, né, porque os sons mudaram, né?
Antes tinha muito mais silêncio, agora tem menos silêncio, ou uma coisa ou outra, né? Agora, imagina que tem uma pessoa lá do lado da casa de Marcelo que começa a tocar aquelas músicas, né? mais agressivas, pesadas, né? O dia inteiro, pá, pá, pá. Qual o controle que ele tem, né? Então, ele pode sofrer tanto, tanto, tanto com uma mente disturbada, né? Disturbada, ou ele pode oferecer aquele sofrimento, né? Aquela perturbação, né? Através do controle dos seus quereres e não quereres, gostos e desgostos. Como? Através do controle deste sentido da audição. Não, eu controlo, eu não deixo que essas coisas me perturbem, porque eu não tenho controle sobre o campo e nada realmente, fundamentalmente, me perturba. Porque um som é somente uma vibração, né? E se eu me apego a um tipo de vibração, aí eu estou realmente, né, caindo numa armadilha. Então, este é o sentido, né? Como os sentidos dos ouvidos, eu entrego ao fogo do controle do sentido da audição. Outros oferecem os objetos dos sentidos, né? Eles objetam os objetos, né? Uns oferecem os órgãos dos sentidos e outros, né, que é a coisa mais extrema, ó, não quero mais saber, entendeu? Não importa qual seja o objeto, mas eu estou entregando os órgãos sensoriais como um todo. Outros dizem assim, não, mas eu vou abrir mão deste apego a este determinado objeto. Então, outros oferecem alguns objetos dos sentidos, ao fogo, né, desta compreensão. Né? Então, é um sacrifício constante de aspectos distintos dessa ignorância humana que gostaria que as coisas fossem do jeito que ela quer, do modo que ela quer, quando ela quer, através desses 5 canais sensoriais, o que é impossível. É o que eu, muito frequentemente, me refiro como a missão impossível do Jivatma, né? E causa grande sofrimento, como nós sabemos. Se você entra numa missão impossível, você é fadado a fracassar, e o fracasso vai causar muito sofrimento, até que você, através desse sofrimento, compreenda, né, uma lição. A lição qual é? Eu não tenho controle sobre o campo. Né? Shvara irá me conceder os resultados das minhas ações, né? E agora eu estou trabalhando, né, espiritualmente, através de disciplinas e sadhanas, de tal modo que eu seja imunizado a respeito das todas as variações do campo, que irão produzir objetos de experiências que não estão sob o meu controle. Você compreende, Sidem? Na primeira linha, o Yajna mencionado é a disciplina sensorial, que é também chamada de Dhammaha. Então, aqui não existe fogo físico nenhum, né? Não existe oblações físicas, rituais físicos ou fogo físicos, mas você está controlando no nível mais sutil os órgãos dos sentidos, né? Você está controlando os instrumentos do sentido e os órgãos do sentido, né? Lembrando esses ensinamentos, né? Invocando a sua força de vontade, a sua disciplina, associada a essas compreensões, você vai tentar neutralizar esse tipo de ignorância, que é a fantasia ilusória de que eu quero o que eu quero e eu tenho poder de controlar minhas experiências. Né? O controle dos sentidos não é sinônimo de supressão, lembra-se. Essa sabedoria védica jamais recomenda a supressão. A supressão ou a repressão é tão perigosa quanto a indulgência. Né? Se a gente indulge, né, nos nossos objetos de desejo, a gente muito frequentemente, a gente nutre aquela vassana e aquela vassana vai virar uma vassana tirana, vai se tornar mestre de mim mesmo. Né? Eu não tenho mais nenhum controle sobre a cafeína. A cafeína diz, cadê o meu café? Né? E aí eu tenho que servir aquela vassana, por exemplo. Né?
Então, a repressão ou a supressão é tão perigosa quanto a indulgência. Então, nós falamos sobre o domínio, sobre os órgãos dos sentidos, através de quê? Da compreensão destes ensinamentos revelados pelo Lord Ishvara. E não existe nenhum ensinamento que eu tenha encontrado no passado tão elegante, tão claro, tão irrefutável, né, que sirva a nós como instrumento que, associado à nossa disciplina de força de vontade, nos permita crescer, desenvolver, evoluir, né, neste processo que é o propósito da vida, né, o crescimento espiritual e a libertação do samsara. Na supressão e repressão, a ação é feita por uma força, né, forçada, como nós vimos, né? A gente pode suprimir alguma coisa, né, porque uma outra pessoa está dizendo, você não pode fazer isso, senão você vai perder o seu emprego, então eu vou suprimir, né? Então, eu não estou deliberadamente, né, por mim mesmo, decidindo abrir mão de um vício, mas eu estou abrindo mão de um vício, porque senão eu vou perder o emprego. Meu chefe falou, se você chegar aqui ainda, né, com cheiro de pinga, de cachaça, né, você vai perder o emprego, né? Porra, mas e agora? Eu tenho esta vasta, né, esse desejo por um estado mental, né, pingado, digamos assim, né, um estado mental alcoolizado, né? Eu gosto, né? Às vezes é somente uma pequena ressaca, mas o meu chefe agora disse que eu vou perder o emprego. Então, sem que eu tenha a compreensão completa daquilo que eu estou fazendo, a mim e a minha vida, neste processo de elevação espiritual, né, eu vou ter que ser forçado a abandonar aquela vassana, né? Então, esta supressão forçada não ajuda o indivíduo, porque precisa ser deliberado, eu vou sacrificar isso, eu vou abrir mão disso, eu decidi, eu não faço porque o meu chefe disse, eu não faço porque o meu guru disse, eu não faço porque a minha esposa disse, né? Eu faço porque eu deliberadamente decidi sacrificar esse aspecto da minha ignorância, né, no fogo desta compreensão espiritual, né? Tem que ser deliberada. A minha vontade, a minha decisão, meu esforço, discriminação e disciplina baseada na vontade, na disciplina, né? E isso é chamado de yajna. Portanto, se este é um yajna, o que é oferecido? Por esse yajna, o que é oferecido? Para entender isso, você deve ter a percepção figurativa, olhar figurativamente. Quando uma pessoa pratica o controle dos sentidos, o que ela destrói, oferece, os órgãos dos sentidos, que antes eram selvagens, indisciplinados. Antes eu vivia uma vida indisciplinada, né? Eu seguia os meus instrumentos e órgãos, né, de ação e de recepção. De recepção vai dizer, eu quero, eu quero, eu quero. De ação, um momento. E os instrumentos vão lá e começam a abrir a geladeira, ou começam a sair por aí fazendo um monte de bobagem para satisfazer aqueles movimentos sensoriais tiranos, né? Vasanas profundas, né? Então, o que eu vou estar sacrificando? O que eu estarei, né, oferecendo, né? Então, eles são oferecidos, né? Eles são sacrificados e oferecidos ao controle, à disciplina, né? À prática, ao meu esforço. Então, os meus órgãos sensoriais selvagens e indisciplinados precisam ser sacrificados no altar da disciplina sensorial. Entendeu? Por quê? Porque eu compreendi que esta vassana, ela precisa me deixar em paz, né? Eu compreendi a lógica, compreendi o aspecto racional, né, deste ângulo da minha ignorância particular, né, pessoal,
E eu compreendi que a força de vontade ela é muito amplificada quando a compreensão, o entendimento é do lado dela, né? Então, agora, eu vou para cima desta vassana que se tornou um vício, um hábito, tirana, né? Então, eu vou sacrificar essas vassanas indisciplinadas, os órgãos dos sentidos que estão compulsivamente correndo a tudo aquilo que a mente diz, vai, porque eu quero, né? Os órgãos dos sentidos indisciplinados são oferecidos, porque quando você oferece a oblação, o que acontece? Ela desaparece quando você coloca o gui no fogo. Após a oblação, o gui já não está mais lá, né? Então, ele faz uma analogia com essas oblações, esses rituais, né, de oblação, usando o gui. Eu não conheço bem esses rituais, tá? Então, o gui no fogo, após a oblação, o gui ele desaparece, ele foi queimado, né? Então, este é o sentido, né? Você coloca o gui no fogo, aí o gui desaparece dentro do fogo, o fogo se torna maior, né? Então, você está sacrificando o seu gui lá na Índia, em determinados períodos do ano, no sul da Índia. É incrível a quantidade de ghee, que é uma manteiga refinada. Você tem que pegar 1 quilo de manteiga para fazer, não sei, a Carmen e o Mauro devem lembrar. Você pega uma quantidade de manteiga, aí você no final tem meio quilo. 1 quilo de manteiga, você vai ter meio quilo de... Hein, Carmen? É sim, professor. Na verdade, a gente usa assim 3 tabletes e faz a manteiguinha. Então, a manteiga refinada, ela já é muito reduzida, o ghee da manteiga inicial. E quando eles têm esses períodos, né, onde as pessoas vêm de toda a parte da Índia, até do exterior, para fazer parte desses festivais espirituais, onde essas disciplinas são observadas, né? Então, eles queimam essa manteiga refinada de uma proporção monstruosa. Todo mundo vai lá com um frasquinho de ghee e joga naquele fogo, entendeu? Dizendo, eu estou sacrificando o ghee, né? E, com isso, alimentando Shiva, este fogo que consuma tudo. Então, é tudo muito simbólico, né? Mas o grande barato, muito embora exista simbolismo, né? Bonito, bacana e tudo isso, né? O grande barato é compreender, eu estou sacrificando a minha ignorância no fogo do conhecimento, no fogo do entendimento, no fogo do meu esforço de disciplina, né? Vocês entendem? Quem é que não entende os paralelos? A Silvia entende? A Silvânia entende? Tem que pegar as pessoas que se escondem. Daqui a pouco eu entendi sim, professor. Entendi sim. Okidoki. Eu não posso pegar no pé das pessoas escondidas, porque daqui a pouco ninguém mais vai abrir a câmera, né? Ou pelo menos eu vou pegar no pé só nas pessoas que não abrem as câmeras. Aí todo mundo vai abrir as câmeras. Boa ideia. Portanto, este é considerado um tipo de yajna. A indisciplina, a ignorância, a falta de controle, né? A impureza é entregue, né? É sacrificada no altar destas disciplinas, destas sadhanas espirituais. Portanto, é Dhamma. Dhamma são os órgãos de sentidos. Dhamma, né? Yajanaha, né? Eu estou sacrificando, né, os órgãos dos sentidos. Então, o quarto yajna dado na segunda linha é o Visaya Bhoga, sacrifício dos objetos do sentido, né? Outros oferecem os objetos, alguns oferecem os órgãos dos sentidos, outros alguns objetos de apego, né? No parágrafo anterior, né, no início do verso, se falava de entregar os
as tendências dos órgãos sensoriais mais selvagens, né? Eu vou regular, eu vou disciplinar, né? Então, a indisciplina vai ser entregue, né? Então, o órgão dos sentidos, como um todo, eu estou tentando regular. Porque quando os órgãos dos sentidos se tornam os nossos mestres, eu me torno o escravo deles. Eu digo não, chega, basta, né? Quantas vezes, muito antes, muito antes de encontrar o Vedanta, ou até mesmo muito antes de começar realmente, né, o meu processo espiritual, eu dizia, não, jamais, nunca mais, agora deu, né? E ainda assim, uma fraqueza, né, aparecia, e aí eu via, né? Aí a mente começa a dizer, a última vez. Então, essa vai ser a última vez. Esse vai ser o último cigarro. Este vai ser o último cafezinho. Este vai ser o último docinho, que é açúcar puro, né? Eu me torno escravo. Eu digo não, chega, basta, né? E isso faz de mim o quê? Um sadhaka. Você se torna um sadhaka, aquele que está praticando ou colocando um esforço, né, de regulação e disciplina dos órgãos dos sentidos, com o objetivo de não ser mais um escravo de suas vasanas. Então, um sadhaka é alguém que começou a fazer um esforço, né, de se elevar espiritualmente, ao invés de ser levado pela corrente do samsara, que nada mais é do que viver uma vida governada por minhas vasanas, os meus quereres e não quereres, né? Então, um sadhaka é um adepto, ele é um aspirante determinado à sua transformação, à sua elevação espiritual, né? Então, ele vai dizer não a todas aquelas tendências, né, que obstroem, né, obstaculizam, né, a sua elevação espiritual, porque elas vão ficar nutrindo determinadas vasanas, né, que criam sempre mais perturbação e dificuldade de crescimento, né? Se eu estou tomando café, como permitir um mestre, ou seja, eu escolho se devo tomar café ou não, mas no momento em que não é minha escolha, mas a escolha do café, isso significa que me tornei escravo do café. Eu me tornei escravo do palato. Marcelo, ali onde aparece língua, ele queria dizer o palato, tá? Eu vou mandar essas edições para você. Então, no momento em que não é a minha escolha, mas a escolha do café, né? Se eu tomo muito café e o meu guru diz não tome café, isso não adianta, mas a menos que eu escolha, né? Eu é que tenho que deliberadamente escolher. Mas no momento em que não é a minha escolha, mas é a escolha do café, aí entra um outro fato. Não, eu não escolho por quê? Porque o café é mais forte do que eu, né? E nem o cara diz assim, não, eu estava lendo, né, uma revista que falava sobre o quanto prejudicial é o cigarro, né, o tabaco, né? E eu estudei, eu li aquele livro diversas vezes, né? Aí, no final, eu renunciei. Aí o cara, ouvindo para ele, falou assim, uau, você conseguiu renunciar ao tabaco? Ele falou assim, não, eu renunciei a essa história de estudar aquele livro, né? Eu simplesmente, né, eu escolhi que o tabaco é mais forte do que eu. Ele é o meu mestre, eu sou o seu escravo, né? Então, o que significa? A escolha do café, não sou eu que escolho o café é que me escolheu. Olha um cara ali que pá, né? Eu vou pegar a vasana do cigarro, pegou alguém e falou assim, agora eu não te deixo mais, eu preciso de pessoas para me nutrir. Eu estou vendo que tem menos e menos pessoas fumando cigarro já nos últimos 50 anos, né? Você está
dentro do meu domínio, eu não te abandono, né? Então, requer uma força que as pessoas que tentam parar de fumar dizem que é muito difícil, né? Então, a respeito do café, eu me tornei escravo do café, ou eu posso dizer, eu me tornei escravo do palato. Então, dois ângulos. Se eu escolhi, me tornei escravo do café, né, eu preciso renunciar ao café, esta vássana ignorante, né, no fogo da compreensão de que isso não me eleva, não me melhora, né? Eu não quero ser um escravo do café, mas de um outro ângulo, eu digo, eu não quero ser escravo do palato. Aí eu já estou abrangendo todos os objetos referentes ao órgão sensorial do palato, né? O palato, eu tenho, né, uma vássana por gelato, uma vássana por café, uma vássana por café com leite, né, uma vássana por diversos sabores, né? Mas se elas não devem ser realmente vinculativas, porque senão nós nos tornamos escravos daquele objeto de sentido, do palato, no caso, objeto de palato, objeto de visão, objeto de audição, né? Objeto de tato e objeto olfativo, né? De olfato. Então, nós não queremos ficar presos aos objetos, mas também, de uma outra perspectiva, eu quero me libertar deste órgão sensorial chamado palato. Aí eu digo, eu vou passar uma semana dizendo não para o café. A partir de amanhã. Aí, depois de uma semana, eu vou tomar. Mas você precisa verificar e saber que você não é escravo do café. Você pode até decidir de voltar a tomar o café. Sempre que você quiser. Moderadamente não tem problema, mas você não quer ser escravo do palato e desses objetos específicos do palato, né? Quando você diz não, o palato não deve importuná-lo. Porque se você diz não e o palato vai ficar esperneando, gritando, né, fazendo escândalo, perturbando a sua mente, aí é um problema, né? Então, você precisa desenvolver mais discriminação, observar, examinar aquela tendência, né, aquele desejo, o custo-benefício daquele desejo, de modo a conseguir minimizar, né, a reação dessas vássanas, né? No caso deste órgão do palato, né? Que ele pode dar chilique, ele pode ficar esperneando, né? Dizendo, como você ousa? Como você é capaz de dizer que eu, o palato supremo, que sempre governei você, eu não posso mais ter o açúcar, o café, a pinga, isso e aquilo, né? Quem é você? Eu sempre fui o seu mestre, né? Então, gradualmente, a Viveka, o exercício da nossa discriminação e compreensão e determinação associado à nossa capacidade de disciplina, irá fazer de modo que essa escolha não seja uma escolha muito dramática, porque existem escolhas que se tornam dramáticas, né? É uma briga, uma luta, né? Porque, caso contrário, você não vai tomar o café, mas o café vai aparecer no sonho. Aonde você estiver, você vai se sentindo o cheiro de café que não existe, você vai vendo o café, se torna realmente uma obsessão. Mas eu passei do tempo, então, tudo tem que ser feito de modo muito gradual, né? Com sabedoria, sem violência, porque, senão, os órgãos sensoriais dos objetos se rebelam contra nós. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Namaste.